Fala comigo, YouTube! Estamos chegando, hein? Ei, quinta é... É nova sexta. É nova? Baseado em quê? É uma frase aí do pessoal do Cenas Lamentáveis, né? É, né? É. Aliás, Cenas Lamentáveis que tá sempre aqui com a gente. É um prazer receber os meninos aqui, o Felipe, o Bruninho. São pessoas que eu gosto muito de espancar no futebol. Né? Eles são bons? Eles são bons. Né? Bons de resenha, né? Do esporte já não é o... Mas a quinta-feira já é o... Já estamos chegando quase lá. É quase lá. Estamos ali pertinho, mas não estamos ainda... o Donos da Bola também, daqui a pouco começa na TV... Mas aqui a gente tem o quê? As preliminares, é nas preliminares. Eu não sei se são novos, não é muito a minha praia, ok? Mas temos as preliminares. E o que você traz pra gente, o que você faz, que você pode trazer de contribuição na preliminar? Eu acho que a gente tem que levantar algumas bolas aqui, né? Primeiro... Na preliminar? Primeiro o Thiago tá chegando, né? Irmão, a loja é minha, né? Se eu não usar a minha loja, ô Valor, fala pra ele. Você usa só a mesma camisa? Não, porque tem várias. Pra firmar, né? Não. Uma camisa, que é sem inimigo do limite. Não. Tem um comentário fixado e o vestuário fixado. Não, e outra. Aí é loucura. Você já viu o guarda-roupa da Mônica? Da turma da Mônica? Você já viu o guarda-roupa do Cebolinha? Não é a Mônica. Cebolinha não bate mais nem na Mônica, hein? Vamos falar a verdade, hein? Que contratação medíocre. Vai pro Botafogo. Vai. Não vai fazer falta nenhuma. O Tester tá batendo um papo aí com o presidente do Flamengo e pode rolar 80 milhões de reais. Será? 80 milhões. Eu vou pedir desculpa pro Elton, primeiro, pelo desrespeito da pessoa chegar atrasada. Que já é uma falta de consideração. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. E deixa o fio do microfone aparecer. Contar pra vocês o que aconteceu? Não, já tá quase mijei na calça. É mesmo, você tá no YouTube. Falou isso pra todo mundo agora. Deixa o Qual é o Elton. problema? Isso aí você tá... Ninguém quer saber da tua vida, irmão. Duas coisinhas pra gente destacar, dois assuntos que eu acho que a gente deve levantar durante o programa. Um é que finalmente foi colocado alguém da base, né? Algo que todos nós aqui cobramos do Atlético. Ô, Thiago, aí é infringir contra a minha inteligência, né? Não foi. Você acredita? Nem começou. Você acredita, nem começou o programa. Se você acredita que eu sabia que em determinado momento você ia falar uma coisa dessa, que a gente, no primeiro momento, quando o Paulo Henrique foi contratado, a gente falou assim, será que não tem, todos nós falamos. Eu não sou desse que para levantar uma discussão a qualquer custo, eu pego e jogo alguém, que nem eu no jogo UOL, alguém que nem no lá no Fosso dos Leões. Eu vou te jogar nos Leões. Eu vou jogar no Fosso dos Porque Leões. você defende, você e o HG, eu vou jogar juntos. Que essa não me pega, porque defensor da base é que eu sempre fui. Vou jogar vocês dois juntos. Sempre levantei, não, você já tá jogando já. Você já tá jogando. Coisinha feia que você tá fazendo com os coleguinhas. Porque eu sempre levantei a questão que a base é importante. E ontem o Vitinho acabou jogando o segundo tempo contra o Atlético e se mostrou um bom jogador, um menino que tem que ter uma paciência com ele, tem que ter um entendimento, que é a primeira oportunidade que ele tá tendo, mas é bonito de se ver a emoção da família dele logo depois da partida. Da família até na arquibancada mesmo, a gente já acompanhou vídeos aí rolando da emoção da família na arquibancada. Isso é legal de ver. E a outra coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui durante o programa é a qualidade extrema que voltou o Hulk, né, que terminou a temporada passada com uma lesão, ficou fora dos últimos jogos do Atlético e está voando em campo pela 15ª vez. Com a camisa do Atlético, ele marca 2 gols em uma só partida. Muito boa explanação, embora tenha sido... Longa, porque o Thiago entrou numa confusão que a gente não precisava. Atrapalhada. Eu nem falo mais longa, depois do chilique do Valu, eu realmente não me abstendo desse tipo de comentário. Falar em Valu, ele chegou muito mais bonito, muito mais esbelto. E tá emagrecendo, hein? E a camisa não é pra ele. Pode me dar essa camisa, não pode ler. Essa camisa já não é sua mais. Eu e o Valu estamos no... Essa camisa já não é sua. Por favor, Valu, muito mais elegante. Fale um pouco sobre a sua vida, obra e arte. Boa tarde, Ale. Boa tarde, amigos. Vamos falar. O Cruzeiro hoje retorna aos treinos e inicia a sua preparação para o clássico da próxima segunda-feira. Vejamos o que Paulo Pessolano, juntamente com seus jogadores, irão trabalhar até o clássico da próxima segunda-feira no Independência. É isso só? Tem que ser sucinto, né? Porque
o outro candidato gastou uma parte do tempo destinado a mim. Você vê que amor com amor se paga. Tá tendo reloginho. O Valu dando só porrada no Elton ultimamente. Não, em mim também, diretamente ele deu uma. Você só tomou porrada porque foi indelicado com ele. Só em mim. É só aqui desse lado de ali vem os dois em mim, foi cara. Pra fazer aquele famoso... Poxa vida, esses dois eu não gosto do Elton, você sabe disso. Thiagão, eu entendo. O Valu me assusta. E é muito louco. Meus pais amam o Elton. É sério, meus pais amam o Elton. Os pais do Thiagão. Eu amo a família do Thiagão. Meu pai, mãe, o que vocês têm contra mim? Amo. Gostarem tanto desse cara chato. Eu acho que eles ficam felizes que eles falam assim, o Elton chega ele na regulagem, igual a gente faz. Meu pai. Na regulagem. Talvez meu pai seja mais parecido com você. A gente fazer uma não só regulagem, mas funilaria e pintura também aí. Por favor, chegou com a calça do Rambo, programado para matar. Bonito. Vamos trocar de calça. A outra caiu uma gotinha. Hoje posso falar que não perdeu no Fat-Vôlei para mim, que não foi. É uma exceção. Hoje eu não fui. Exatamente. Olha como é que eu sei. Quando ele não perde é porque não foi. Eu vou no sábado de novo. Ok. O que você traz pra gente aí nesse Nós bagaço? temos uma informação sobre o Pedrinho, situação dele no Atlético. O da Sport TV? Não, o Pedrinho meia. O Pedrinho que jogou no Corinthians, pertence ao Shakhtar, está emprestado Caveirinha, até o chamado final. Caveirinha. Caveirinha que eles chamam? Quem não pegou, né? O Caveirinha não... Eu não sabia, mas ele era contra esse apelido. Na verdade, quem foi contra foi a Caveira. É por causa da magreza? A Caveira se rebelou. Quem é mais magro, ele ou o Ademir? Não, ele. Ele é mais magro? Acho que ele. A Caveira falou pra ele dar uma malhada, pra você ter uma ideia. Caveirinha. Tem uma informação boa sobre o Pedrinho. Eu não sei se boa para a torcida do Atlético, não sei se ruim. A torcida do Atlético vai decidir se é boa ou ruim para ela, mas temos uma informação sobre o Pedrinho e o futuro dele. Só uma coisa, Ale. Eu gostei muito desse garoto ontem que entrou, o Vitor Gabriel. Não, o João também gosta, mas eu gosto mais do Vitor Gabriel. Entrou bem no jogo, né? Ô, Thiago, na base era Vitinho só, não? Porque eu vi Vitor Gabriel. Então ontem. O Atlético, quando sobe jogador, pega e tira o apelido. Às vezes é um assessor, né? Mas eu gostei bem, achei ele bom jogador, ele entrou bem no jogo de ontem. Deu muita segurança ali à defesa. Aliás, preferi ele ao Mariano no jogo de ontem. Mas o Mariano não foi mal no primeiro tempo. O Atlético foi intenso no primeiro tempo, né? Trabalhou muito. Não estou dizendo que o Mariano não foi mal, não. Eu só disse que eu preferi ele ao Mariano. O Atlético teve uma queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo. Resolveu o jogo, né? Mas resolveu o jogo muito rapidamente no primeiro tempo, né? Então, no segundo foi mais tranquilo, trocando passe. Eu gostei muito do Vitor Gabriel e gostei da entrada do Igor Gomes, cara. Tem que se destacar, eu tô surpreso com o Igor Gomes, viu, Ale? Eu não tô. 4 jogos. Como não? Ele tá jogando bem. Eu tô surpreso. Não tô. Não, mas aí ele pode não ter surpreso porque ele acreditava no potencial do cara. Não acreditava, não. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, o Rogério Ceni assassinou o Igor Gomes, como ele pretende fazer com o Nestor agora, né? O grande objetivo dele. Que é bom, hein, também, mas é assassinar o Nestor. Porque água demais mata a planta. E foi isso que aconteceu. Ele colocava o Igor Gomes, a gente já discutiu aqui, todos os jogos, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, tudo era o Igor Gomes. Podia sair todo mundo, menos o Igor Gomes, inclusive Luciano, Patrick, os bons de verdade, ele tirava, mas não tirava o Igor Gomes, a torcida foi pegando birra. Ele não é um jogador que vai chamar a responsabilidade, não é decisivo. Ele não vai ser o protagonista. Nunca, e o Rogério Ceni queria torná-lo. E aí a torcida pegou uma raiva dele monstruosa, tanto que na final da Sul-Americana, o São Paulo, mesmo com um time que tem as suas limitações, ele não foi titular, né? Que era o grande jogo do São Paulo no ano. Então, mas agora no Galo, ele entrando aqui, entrando ali, entrando acolá, ele vai ser útil, né? Mas ele não vai ser nem titular e, evidentemente, muito menos protagonista. Então, ele pode ajudar. Tecnicamente, para mim, ele está muito abaixo. Ontem o Galo colocou para mim o time que vai sair jogando na fase preliminar da Libertadores. Os titulares, né? Os titulares, porque o Zarate não pode jogar. E assim, para mim, ele não está nesse nível, né? Mas ele pode ajudar muito, mas muito. Vai, quando for rodar o elenco, quando ele for entrar no segundo tempo, eu acho que ele é um cara que pode ser útil. Agora, se você quer fazer dele o melhor jogador do seu time, aí você vai ter problemas como teve o São Paulo. Aliás, o Pedrinho, que é o substituto teoricamente do Zarate, na cabeça do jogou bem, né? Eu acho que meio que carimbou. Eu confesso a vocês que assim, porque eu me acostumei a ver o Pedrinho ali do lado, né? Aquela coisa do 1 contra 1. Ele distribuiu muito bem o jogo, cara. E a gente vai falar mais no programa, né?
entendimento ali, as peças foram próximas, o Atlético realmente envolveu, assim, com muita tranquilidade a equipe do Democrata de Sete Lagoas. Eu fiquei surpreso, porque eu, sinceramente, nunca havia visto o Pedrinho jogando como centralizado ali no meio campo. Realmente fez uma ótima partida, viu? E muito mais você vai ver agora na Band, com esse Veja bem, quando você joga com um time que tem limitações, mas você perde ou empata, aí você, nossa, meu Deus, mas perdeu, empatou e tal. Falamos aqui do Cruzeiro, né, da derrota para o Pouso Alegre. Nossa, eu, por exemplo, fiquei mais preocupado com o desempenho do que com o resultado, parará. Só que aí o Atlético recebe um adversário, eu reconheço a fragilidade do adversário, mas convenhamos, com toda a fragilidade do adversário, ontem o Atlético jogou o melhor jogo da temporada até aqui. Ah, mas foi contra o Democrata. É o que tem para o momento. É o quê? Contra o Ipatinga, que também é basicamente mesmo nível ali e tal, teve mais dificuldade, então mas daí um jogo. Ontem jogou uma bola redonda, daqui a pouco vamos falar, mostrar os gols do Hulk, tem alguns vídeos do Hulk curiosos, e tem um vídeo da cobrança de falta do Hulk que mostra uma reação do Edenilson, cara, que é muito engraçado, muito engraçado. Eu vi agora que os caras colocaram no grupo aqui, vi agora. Thiago Valu, meu ídolo máximo, você é um fenômeno da informação. Elton Novaes, responsável pela minha chegada na televisão, e Alex, o sósia do Turco. Me mostra aí o Gabriel Marques, esse também é ótimo, Gabriel Marques falando do jogo de ontem. Veja aí, não troca de canal não, que daqui a pouco, Thiago Fernandes, para variar, né, tem informações sobre a situação do Pedrinho no Atlético. Ontem fez um bom jogo. Pedrinho no Atlético. Só ele traz daqui a pouco aqui na tela da Band. Mas antes, Gabriel Marques, veja. Para o torcedor do Atlético, podia ser só mais um duelo do Mineiro. Mas para o Hulk, era dia de fazer a alegria de uma torcedora pra lá de especial. Não demorou muito para fazer a filhota sorrir. Logo aos 12 minutos, o Vingador Alvinegro abriu o placar. Era um domínio do Galo. Paulinho também arriscou. E Hulk, de falta, marcou o segundo dele na partida. O pai tá com uma bomba no pé. Mas e a filha? A Zaya é pé quente, né? Recebo inúmeros comentários para que ela não falte nos jogos. Hoje eu conversei com minha esposa e tava o clima assim que ia chover. Mas eu falei assim, amor, leva ela pro campo, que se não estiver chovendo, ela entra comigo. Graças a Deus não estava chovendo na hora, ela entrou, assistiu o jogo. Mas eu fico muito feliz quando meus filhos estão aqui. Ainda tinha tempo para mais. Pedrinho tocou, Patrick ajeitou e Paulinho só empurrou pro fundo da rede. A gente vai trabalhando, né, para poder estar sempre marcando
sempre podendo dar assistência para outro jogador. Mas eu fico feliz com o meu gol. No segundo tempo, o Atlético administrou a partida. Hulk estava louco para marcar o seu primeiro hat-trick com a camisa do Galo, mas parou no doblete. Paulinho também parou no goleirão. E o Kudê, sempre enérgico na beira do campo, deu uma pausinha para cuidar da hidratação do torcedor. Bom, o pessoal em campo nem precisava de água, já que o jogo terminou debaixo de uma chuva danada. Final! Atlético 3, Democrata de Sete Lagoas 0. Tava esperando, a chuva a gente tava esperando, né? A gente sabe que vai vir chuva. Todo dia vem chuva aqui, incrível. Mas o importante é os 3 pontos. O Atlético manteve os 100% de aproveitamento com 12 pontos conquistados em 4 rodadas. Mas para o torcedor, o número que mais importa é o de segunda-feira que vem, quando o Galo enfrenta o Cruzeiro aqui mesmo, dentro do estádio Independência. Não, obviamente é diferente. Não sei se em quanto à preparação, se a prévia é diferente, la previa al partido, cómo lo vivimos, cómo lo vive el torcedor, entonces no es un partido más, es diferente y bueno, nos vamos a preparar para jugarlo de la manera que se debe jugar los clásicos. O Kudê, ontem sua coletiva foi tão boa quanto o jogo do seu time em campo. Porque quando vai para a coletiva, cara, e ele fala como ele falou ontem, eu tava lá em casa, eu não vou dizer o que eu tava fazendo na hora que eu tava ouvindo a coletiva, não, porque não interessa a vocês e ninguém tá em casa, ninguém merece saber. Eu tava lá, eu fiquei até mais assim, falei, nossa, rapaz, que coisa. Porque é o seguinte... Amassando todinho. Esmagando o Pikachu. Aí, cara, o que aconteceu? Eu tô lá e tá ouvindo, aí, qual a informação nós trouxemos ontem aqui, Thiagueira? Que o Atlético estava negociando com o Saravia, ninguém falou que fechou, tá? Está negociando com o Saravia, e que o Atlético havia procurado alguns zagueiros, alguns jogadores e laterais também, e nós citamos ontem aqui os nomes do Felipe, do Atlético de Madrid, Juan Jesus, do Napoli, Luan Pérez, do Fenerbahçe, você já tinha trazido Preciado, você já tinha trazido Gilberto, tem mais, tá faltando um. Hugo Malho, do Celta de Vigo. E Hugo Malho, né? Você trouxe, e aí eu complementei com esses zagueiros. O Atlético tentou, mas o que pegou? Dinheiro, faltou dinheiro. Então, sem o dinheiro, o Atlético não conseguiu fazer como fez com outros. Fim de contrato e tal, dá para liberar agora, daí o cara vem. Né? Só que o Kudê, bicho, o Kudê entende a situação financeira que o clube atravessa, que é muito difícil, mas por outro lado, o Kudê fala, ó, vocês querem ganhar? Precisa ganhar, então tem que reforçar. Então, o Atlético está negociando... Só que esse é no seu nome. O Saravia, eu consegui o nome. Agora, o Atlético está negociando com um zagueiro e deve anunciá-lo, inclusive, antes da estreia na Copa Libertadores. Já é dia 22. E na janela da metade do ano, aí sim, os reforços mais graúdos viriam, porque aí, possivelmente, a SAF já estaria assinada, né? Então, o que ocorre? E aí o Kudê foi para a coletiva ontem e falou exatamente o que nós falamos aqui. Foi ou não foi, Thiagão? Boa noite. Foi exatamente isso. Boa noite. Já foi exatamente isso. Eu tomei café demais hoje, irmão. Eu tô tomando café demais. Tá acordado desde... Pra quem assiste no Japão? Tá certo. O do Felipe, HG, eu até tenho uma informação. Opa! O Galo... Não, ele não vai vir, não. Mas o Galo tentou e não foi só o Galo. O São Paulo também tentou a contratação desse jogador. Só que o Felipe preferiu permanecer na Europa. Ele imaginava que a questão financeira, nesse momento na Europa, seria mais relevante para ele e interessante. É um jogador que acreditava que poderia assinar um último grande contrato na Europa, como fez assinando com o Forest da Inglaterra. Mas sobre a busca desses dois nomes, no lateral direito, eu imagino que será o Sarabia de fato esse jogador. E um zagueiro é o que falta ao elenco nesse momento, né? Embora eu tenha gostado bastante da estreia do Vitor Gabriel ontem, que entrou no segundo tempo, fez uma boa partida, entrou de forma segura. Jovem, mas interessante esse jogador, hein? Acho que até mais interessante do que o jogador que foi contratado para a função que é o Paulo Henrique. Então, gostei desse jovem ontem, acho que o Atlético tem um bom lateral direito para ser lapidado ali no elenco e que pode ajudar bastante durante a temporada. Gostaria de ouvir, Elton Novaes. Tudo bem, Elton? Boa tarde, Elton. Você está sofrendo de ejaculação precoce, você precisa ir na Alfa Meio. Mas quando você me cumprimentou aqui, a gente falou boa tarde, não foi não? Não está anunciando mais com nós, não. Vai em outro.
Boa tarde. Então tá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que importante a gente levantar essa bola da lateral direita, que quando o Paulo Henrique foi contratado, eu até lembrei isso com o Thiago aqui no Esquenta, que a gente tinha falado aqui justamente sobre isso, que foi o nosso questionamento naquele dia aqui no programa, foi, será que na base do Atlético não tem um jogador que possa assumir essa função nesse momento? Crescer e desenvolver dentro desse time forte do Atlético, que pode dar uma segurança maior para um jovem? Que aqui esteve também o diretor da base do Atlético, que falou justamente isso, que colocar um jovem nesse momento no time do Atlético pode ser até mais fácil para esse jogador render. Então que o Vitinho tenha as oportunidades dele de forma tranquila, pausada, não precisa ser colocado numa fogueira, pode jogar partidas que dê tranquilidade a esse atleta para ganhar uma casca. Então, a partida de ontem, além do bom futebol que o Atlético apresentou dentro do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, independente se o Democrata de Sete Lagoas tem uma equipe ruim, não importa. O Atlético pegou e jogou, foi forte e mostrou muitas qualidades. E uma delas, esse jovem aí que é o Vitinho. Daqui a pouco eu quero falar sobre o Hulk, porque o Hulk, além de jogar muita bola, e parece que ele ficou incomodado com a temporada passada e já começou esse ano realmente destruindo. Cara, o Hulk é um sujeito espetacular como ídolo da massa. Ele é uma figura espetacular como ídolo da massa. Sabe por quê? Porque, velho, o que tem de perna por aí, que acha que é bom demais e não é porra nenhuma, mas acha que é bom demais, aí anda grandão, mascarado, articula nos bastidores e tal. Na comunicação ou no futebol? E é um merda. O Hulk, cara, é grandão, o Hulk é bilionário, o Hulk conquistou a torcida pela bola, mas, cara, ele faz umas ações que eu acho sensacionais. Só uma observação. Que eu já comparei o Hulk com o Éder em HG. Que arrependimento. Todo dia no Twitter alguém vem falar isso. Não, mas o Twitter, o Twitter é a latrina das redes sociais hoje. Não, o Twitter eu ignoro, mas eu já comparei mesmo. Nossa, isso acontece, Thiagão. Só um detalhe importante, pode ir em outras torcidas que o torcedor não tem birra do Hulk. Porque o Hulk respeita as instituições que ele joga contra. A torcida do Cruzeiro tem raiva do Hulk, ou meu irmão Valor? Raiva, boa tarde, né? Raiva porque não tá... É uma palavra muito forte, né? Mas o Hulk, por exemplo, quando ele poderia ter, vamos dizer assim, jogado pra galera e falado do Cruzeiro, ele fez questão de respeitar a instituição do Cruzeiro, né? Então, você tem o respeito. Existem esses tipos de jogadores, né? Que já jogaram de um lado e do outro. O Fábio, por exemplo, enquanto esteve aqui, era um cara que sempre respeitou o Atlético e vice-versa. Quase pulou o Muni. Você que é o caseirinho do Hulk, vai falar daqui a pouco. Eu te guardei por último porque eu preciso guardar a audiência, atendendo a uma solicitação de quem ocupa meu orifício auricular, que é o André Salles. Falou, segura o Alê, porque a audiência ele vai segurar bem, porque ele sempre segura. Então é o seguinte, pessoal, eu falo de juros abusivos e um monte de gente acha que é apenas mais um recadinho que eu dou aqui. Não é mais um recado que eu dou aqui, não é o recado. Porque você, quando financia um carro, uma moto, uma van, um caminhão, de repente você assinou o contrato, aí um contrato leonino, que é bom só para o banco, ruim para você, você paga juros abusivos, não está sabendo, mas não sabe também que poderia fazer uma revisão, que pode fazer a consulta, que a consulta é de graça. Então, vou te dar o caminho. Não vá por outro caminho, porque eu sou o caminho da verdade. Vai ligar agora, 2566-2701, ou chamar no WhatsApp, é o mesmo número. Vai falar com os nossos consultores, vai pedir uma consulta, você não vai pagar nada. Gente, se você fazer contato, para fazer uma consulta. Quase todo mundo tem um financiamento. Faz a consulta é de graça. Então não custou, vai lá, identificamos juros abusivos. Aí você dá o pontapé inicial para o processo. Não vai perder tempo. Você pode receber de volta até 80% que está pagando ou que já pagou. Pode ser para um contrato anterior aí que você tenha quitado ou não, tanto faz. Liga para a gente que a gente resolve o seu problema. 2566-2701 ou chama no WhatsApp, que é o mesmo número, ou aponte sua câmera para o QR Code e faça a revisão do seu contrato de financiamento. Fechou? O que é, Andrezão, que você gritou aí? Deixa eu ver o Hulk aí, que a gente estava citando aqui, porque o caseirinho do Hulk está aqui, que é o Alê, e vai falar mais. Ô Hulk, você é realmente, cara, uma figura exponencial. Veja aí. Cuidado. Qual é jogador? Sim, você tá indo embora, me dá ela!
É o homem mesmo, é o homem. Agora vou ter que sair aqui. Ajuda aí, por favor. Não, criança não, mas também, pô, como no Hulk. Você que é uma criança do Hulk, fala do Hulk aí pra nós. Cara, o Hulk tem uma coisa na casa dele lá, que ele tem um CT, né? Eu já falei sobre isso, tava pra fazer até a Olimpíada. E ele faz pra receber os amigos, familiares e tal. Tem muita reunião lá de uma parte do elenco, não vai convidar todo mundo também. Que nem aqui, por exemplo, tem todo mundo. Ah, quem tá ali, ó, a loja do Mito. Olha só! Que susto que eu tomei, cara. Modelo, hein? Bonito, hein? A loja do Mito. Bonito. A loja do do Mito. mito.com.br. Daí tem as frases que normalmente eu Você é o verdadeiro mito. Photoshop você é o comeu Rogério ali. Ceni, só vocês Tava dois. bonito. Você viu, né? Inimigo do limite. Tem várias frases que eu falo que acabaram com a minha carreira, que o cara pode usar, principalmente no carnaval, agora que você paga 12 e leva 3. Então pessoas que são com a lata defeituosa, né, que a gente fala, Aqui tem vários. tem chance de beijar porque vai estar bem trajado, né? Mas isso não vem ao caso. O que acontece é o seguinte, ele recebe as pessoas lá na mansão dele lá, mas ele tem uma estrutura para treinamento complementar que é um absurdo. Tem vários profissionais que trabalham particularmente com ele, que não são do clube, para fazer esse complemento aí porque o homem é um monstro, né, cara? Mas ele é um atleta 24 horas. 24 não, né? Porque eu vou falar que de vez em quando ele dá uma soltada na muscula. Claro, tem o gelobol, a coisa solta, né? Mas ele se cuida muito para chegar nesse nível. E como pessoa, sem palavras, até agora que foram contratados alguns jogadores que fazem parte do meu ciclo de relações, de imediato... Nomes. O Patrick, o Edenilson, o Bruno Fux, Paulinho, são caras que eu gosto. Ele recebeu, mas todo mundo. Ele levou os caras pra jantar, vem aqui, abraçou os caras. Cicerone. Porque ele Mostrou Belo Horizonte pra eles. Porque ele podia falar assim, tá chegando uns caras aí, os caras bons, não sei o que, vai pegar. Aí isso acontece no meio assim, Ale? Muito. Chegar alguém, os caras incomodados. Você tá lá um lugar, aí chega um cara de fora, que é bom, sabe, que incomoda, que fala assim, pô, esse cara é maior que eu. De repentemente, não é nem o caso do Hulk, mas então vamos queimar esse cara, vamos dar uma encostadinha, não, esse não tira a mão daí, que é do microfone. Aí acontece muito, o Hulk sabe o que ele faz? Ele abraça, ele fala, vem aqui, ó, vocês estão em casa, o que precisar e tal, não sei o que, então é um cara que merece tudo que ele conquistou e vai conquistar muito mais. Convenhamos, né, Ale? O cara que não abraça um cara só por ele ser grande, nesse caso aí os jogadores no teu caso é difícil abraçar, uma pessoa só é complicado, aí tem que fazer um mutirão. O cara que não abraça é um cara da mente pequena, porque com um elenco forte, o Atlético vai ter muito mais chance de conquistar títulos. O Hulk vai ter chance de se consagrar, o Patrick vai se consagrar, o Super Ed, né, o Edenilson vai se consagrar, e aí todo mundo se consagra. Aliás, ontem a gente teve um aperitivo disso, porque ontem jogou todos bons, junto, tirando o Zarate, né? Que ainda vai brigar ali. É bom, mas ainda vai... Vai com o Pedrinho, assim. E o Pedrinho tá substituindo bem. Muito bem. Muito bem. Como é bom jogar com os bons. Como é bom jogar com os bons. Porque, você toca redonda, recebe redonda, os caras já sabem o que vai acontecer, tá estalando o dedo pra receber. Você faz, o cara dá. E dá. Mas como é bom, chega redonda, né? Exatamente. Também, né? Como é bom jogar com os bons, por isso que até que o Vitinho aí tá se virando bem, porque é muito mais fácil jogar com os fera, né? Exatamente. E tem uma frase de uma música que é a seguinte: alegria alheia incomoda, venenosa. Quando a sua alegria, quando a alegria alheia te incomoda, o problema não tá aqui. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, Tem que cantar essa música no carnaval aí, hein? Daqui a pouco eu volto com vocês. Atenção, atenção. Thiago Fernandes falou que tem atacante aí que tá fechado com o Cruzeiro ou já fechou? Não, nenhum nem outro ainda. O Cruzeiro tá observando a possibilidade de fechar esse nome. Então quase que eu passei, quase que eu contratei o jogador. Então, peraí, tem um atacante que o Cruzeiro tá interessado. Daqui a pouco o Thiago Fernandes vai trazer e o Valu vai avaliar. Mas vem aí o maior festival de samba e pagode do Brasil, Samba Prime, dia 20 de maio, pela primeira vez no gramado do Mineirão. E fique ligado aí, a pré-venda dos ingressos já começou. Serão 48 horas de pré-venda com valor promocional. Então, amigo, garanta agora mesmo o seu ingresso no Samba Prime com valor promocional. Aí você tem informações de vendas, atenção para o site. Vamos lá.
Central dos Eventos, tá na tela, tá a tela cheia aí, centraldoseventos.com.br. centraldoseventos.com.br. Esse é o Samba Prime, não perca a pré-venda de ingressos, hein? Tá, vai bombar, vai bombar. Daqui a pouco na volta, Thiago Fernandes conta quem é o atacante, que o Cruzeiro está de olho. Daqui a pouco na volta, Thiago Fernandes atualiza a situação do Pedrinho. Temos novidades sobre o Pedrinho no Atlético. E quem será o zagueiro que o Atlético deve anunciar até a estreia da Libertadores, hein? Nossa, mas aqui a turma tá tentando, mas tá difícil ir lá no Atlético, ninguém fala nada, guardado, nome guardado, as 7 chaves, mas daqui a pouco a gente tenta descobrir e informa pra você. 3 minutos e 35, ela e cai rapidinho, voltamos já. Boa tarde, pessoal que está acompanhando os Donos da Bola. Estamos aqui em mais um intervalo interativo com vocês. Mandem suas perguntas, suas mensagens de Cruzeiro, Atlético e América para o chat do YouTube e também para o nosso Bandzap. Eu vou ver aqui algumas mensagens de vocês. Muita gente falando aqui que o Hulk esse ano está parecendo que vai ser melhor do que em 2021. Foi o João Henrique que falou. O Wallace falou que o Hulk está em toda parte, né? Cruz Credo, o homem é bom demais. O Igor Gomes é uma pedra preciosa que o Galo achou. Que achado, além de super educado. A gente viu, né, agora há pouco o vídeo do Hulk. Realmente ele é um jogador diferenciado, né? A Marina falou aqui que o Hulk é muito diferenciado, jogador igual a esse, difícil de existir outro. A gente tem uma pergunta aqui, André, será que dá para ir lá para o estúdio? Oi, gente. Então tá, no próximo intervalo a gente faz a pergunta do Lauro aqui. Mas é isso, né, gente? Daqui a pouco também vai ter o Salão do América ali no programa, para uma entrevista para falar sobre a SAF. E também vamos falar da Copa do Brasil, né? E aí, torcedores do América, vocês gostaram do sorteio, do confronto que o América vai pegar nessa primeira fase? Cruzeiro e Atlético só na terceira fase, que começam, né? Vamos voltar lá pro programa e no próximo intervalo a gente conversa mais. Não, é sério mesmo. É sério mesmo. O Monstrão fez um comentário anteontem, irmão. Mas ele comentou aqui também. Não, ele comentou, mas que eu tô dizendo que ele fez um comentário lá na rádio e ontem ele complementou aqui. Você tá voando, hein, moleque? Eu não gosto muito de ver jogo, mas quando tem que ver mesmo. Você sabe analisar, né? Mas sabe por que ele tá voando? Porque ele dorme no colchão Oriental Medic. Por isso, meus queridos. Já pensou chegar em casa depois de um dia super cansativo e receber a vibromassagem? Porque é o seguinte, você programa
Ah, Everton, mas só tem com massageador? Claro que não. Gil Bartolomeu comprou sem massageador. Aliás, tá sumidão, hein, querido? Então é o seguinte, esse aqui, por exemplo, que está na tela, esse aqui que eu tô com a mão aqui próxima dele, mostrando o selo do Inmetro, mostrando a tecnologia, aqui o nosso slogan, nossa especialidade é cuidar do seu sono, a marca Oriental Medic. Esse aqui é sem massageador. Agora, esse que está na tela, volta a tela cheia aí, Guto. Guto é o melhor DTV da televisão do Brasil. Ele vai mostrar esse aí com vibromassagem. Você programa, dorme sendo massageado e ao invés de colocar o despertador para te acordar pela manhã, para você não assustar, quando você acorda assustado, seu dia é muito ruim. Aí você acorda sendo massageado. Comprando direto da fábrica, sem comissãozinha, sem atravessador, é muito mais barato, sem atravessador, então você vai pagar menos e vai ter em casa, receber em casa o melhor colchão do mundo. É o Oriental Medic. Inclusive muito indicado pelos ortopedistas. 2 travesseiros. Comprou direto na fábrica, eu mando para você os 2 travesseiros. 0800 038 2000 99216 0262. Chame e compre agora. Não perca tempo, porque você vai dormir melhor e acordar para ter um dia muito mais produtivo. Oriental Medic, esse é bom demais. Esse é bom demais. O Salum do América, depois que ele comprou um Oriental Medic, ele arrumou mais 8 filhos. Nossa Senhora. Ô, cadê o Salum? Põe o Salum na tela comigo aí. Tá rindo de quê, Salum? Eu não minto. Você sabe que é uma verdade. Eu jamais minto e mentirei. É verdade. Tudo bem, Salum? Boa tarde. É isso aí. Pura verdade. Pura verdade. Ô, Salum, por que você não responde mais o WhatsApp, Salum? Você ficou perna, hein? Vou te falar. Ei, pode cortar o Salum, daqui a pouco ele começa a fazer DR com a esposa aí, rapaz. E aí Casa vai de rico, sair tudo né? no ar. Casa Ô, de Salum, rico. por que você não responde mais o WhatsApp? Você tá perna, hein? Sei lá, primeira coisa é o seguinte, é um prazer falar com você, você sabe quanto que eu gosto de você e do programa. Só que a minha vida tá difícil, viu, companheiro? Não tá mole não, viu? É reunião o dia inteiro, reunião da liga, reunião do não sei o quê, reunião do não sei o que lá, futebol, viagem, não tá mole não. Mas eu demorei para responder, mas respondi. Salum, seu dedo é grosso assim de tanto contar dinheiro aí no América, Salum. A situação tá tão controlada que os caras chegam querendo comprar a SAF do América e se não for do jeito que o América, que o Salum e o Conselho determinaram, não tem negócio, vocês não estão matando o cachorro a grito, vocês não estão numa situação financeira desesperadora. Isso é um tranquilizador para que o América faça o melhor negócio possível? Ô, Everton, ontem nós tivemos uma reunião muito interessante, quase 100 conselheiros, foi muito legal, assim, entre conselheiros e sócios na sede. Eu estou muito feliz que nós estamos renovando torcida, renovando conselho, pondo gente mais jovem. E eu deixei bem claro o seguinte, uma negociação de SAF é um casamento indissolúvel, é difícil demais, você vai ficar o resto da vida casado com o cara que vai investir. Se durante o processo, que não é um processo fácil, tá? Quem está entrando em SAF, quem entregou a chave e mandou o cara sentar na cadeira, esse é diferente. Agora, quem quer fazer o negócio direito, com tempo e tudo, e não estou criticando quem fez isso por necessidade, que é um processo do futebol, precisa de acertar todos os detalhes. E aí, o que acontece? Para a pessoa vir, ser meu sócio, entrar no América e investir pouco, eu prefiro sofrer sozinho, entendeu? Agora, se quiser investir para mudar o América de patamar, aí eu quero. E há pessoas no mercado que pensam assim. Esse sócio era um grupo sério, um grupo que tinha dinheiro, e eu percebi que a mentalidade não era para isso. E aí nós reunimos os nossos pares na diretoria e tomamos a decisão de encerrar a negociação. Muito bem, decisão então encerrada, negociação encerrada. Para você que está chegando agora, o América negociava a SAF então, e o negócio não foi para frente, agora é esperar outros grupos interessados. Vou rodar aqui com os meus comentaristas, começa com o Thiago Valu, que falando em SAF, né, hoje o Thiago Valu é um cara que, grande novidade, né? Torcedor do Cruzeiro, representa com muito respeito o Cruzeiro aqui, mas respeita os demais e pergunta para o Salum, Valuzão. Salum, boa tarde. Eu gostaria que você falasse o seguinte, hoje, quantas são as pessoas responsáveis por dar andamento nessas reuniões com relação à SAF do América e a lei da SAF? O que você acha que deveria ser melhorado, assim que a princípio você olha e não te agrada? Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago.
Prazer falar com você. O que acontece é o seguinte, aqui no América, qual que é o processo? O processo é o seguinte, nós antecipamos tudo e criamos a SAF e transferimos todos os jogadores para a SAF. Nós somos donos de 100% das ações. Eu sou o presidente da SAF e o Alencar ficou na presidência da associação. Então, nós contratamos um escritório de advocacia muito bom, que é a Portugal Vilela, que assessora na parte jurídica, e contratamos uma consultoria da Ernst Young. Então, todo o processo é conduzido pela minha gestão com a nossa equipe, junto com a Ernst Young, o escritório e a Ernst Young. Então, não é uma coisa fácil, porque são reuniões, são demoradas, longas, você tem que passar por diligências, por tudo. E eu quero deixar claro, Thiago, também que o América vai vender o percentual da SAF. Só não achamos o sócio certo. Estamos cheios de procura. Com relação à lei, vir esse choro do Botafogo e tudo, o que não ficou claro na lei é como pagar a dívida. Isso ficou claro, porque você assume um clube com 1 bilhão de dívida, com 800 milhões, com 900 milhões, e você vai pagar 20% por ano da sua receita, a conta não fecha. Não tem jeito, só o serviço do juro da dívida inviabiliza. E aí vem as execuções, vem os bloqueios e tudo. Eu acho que isso deveria ser equacionado de uma forma onde o clube deveria estar, o comprador da SAF, mesmo que seja 10 anos, seja 12 anos, ele tivesse a obrigação de uma regra de pagamento e assumisse a dívida. Porque na hora que você tira o futebol da associação, ela não tem receita, ela não tem como quitar, e não é justo com os credores. Então esse processo que o Botafogo está chiando e tudo, é um processo que são falhas da lei. Agora, eu falei desde o primeiro dia, até para o Everton, em entrevista na Band, que a parte trabalhista e tributária, elas têm que ser resolvidas, porque elas vão acabar batendo na SAF. Isso não tem jeito no Brasil. A gente sabe disso. Vai para a recuperação judicial, mas vão ter outros trâmites que dificultam. Então, eu acho que essa lei deveria trabalhar especificamente como quitar a dívida para dar tranquilidade aos credores e deixar quem investir na SAF ter a condição de seguir e ter o resultado ao longo dos anos, porque você sabe que investir numa SAF, o retorno não é rápido, né? Demora anos para que a pessoa possa ter o retorno. Então não vai. Ô, Salom, boa tarde. Uma satisfação estar batendo esse papo com você. Eu queria saber mais detalhes sobre se é possível passar a SAF do América. Ela estaria mais próxima do que é feito no Cruzeiro, no Botafogo, no Vasco, que são os exemplos que a gente tem hoje. O que vocês buscam como espelho? E eu já queria emendar uma outra pergunta, desculpa, como que está o andamento da Libra? Se aqui no Brasil pode chegar um dia da gente ter um campeonato organizado como o inglês, que é um objetivo de vocês. A Liga Forte Futebol, né? A Libra é o outro lado. A Libra é o outro lado. Mas, na verdade, Novaes, o que é importante ressaltar é o seguinte. Ontem até a Ernst Young esteve lá, apresentou todos os modelos e tudo na reunião. Todos os modelos são muito diferentes do que o América quer. Por quê? Todos os clubes que tiveram a SAF vendida têm uma dívida expressiva. E a dívida entra no pacote e tem que ser paga ao longo do tempo. Talvez o Bahia tenha menor dívida, mas ela também será quitada. No caso de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, isso não está claro como vai se quitar a dívida. No caso do América é completamente diferente. Nós vamos quitar a dívida, fazer o Planeta América e o resto é investimento em futebol. Só. Então, esse investimento em futebol, o tamanho desse investimento é que foi uma discórdia. Porque o América, ano passado, ele teve o custo do futebol o 14º no Brasil. Nós temos no Brasil hoje clubes que gastam de 200 a 300 milhões por ano no futebol, não é no clube, no futebol, que são 4 clubes. Uns 9 gastam de 100 a 200, e o América abaixo de 100. O América gastou 75 milhões, que é um orçamento baixo. Então, se a pessoa quiser vir, ela tem que me mudar de patamar. E esse investimento, ele, lógico que tem risco. Tem que assumir que vai fazer.
Então essa discussão começou a agarrar, eu falei, não, se está chorando por pouca coisa agora, esse sofrimento eu faço sozinho. Vamos partir para outro, que já tem outros, já recebi vários interessados e vamos seguir a vida. Só que o América já está com a SAF pronta. O dia que ele acordar com alguém, aporta o dinheiro e já está pronta a SAF. Então ela é muito mais fácil. Mas uma negociação de SAF, ela tem uma maturação de 4, 5 meses, não tem jeito. Porque você passa por uma diligência de uma consultoria, você passa por um estudo de planejamento, então é muito complicado, não sai nessa velocidade. Sai uma carta de intenção rápido, mas a operação ela é complicada. Por isso que nós já tivemos 2 experiências que não deram certo, que nos ensinaram muito. Mas eu estou satisfeito, eu acho que nós estamos no caminho bom, as coisas vão acontecer, o mercado está encarecendo, o América também está ficando mais valorizado. Nós estamos num momento importante e temos que ficar atentos e preocupados, mas vamos seguir o caminho. Sobre a Liga, Salum, ele te fez a pergunta também da Liga. Ah, esqueci. A Liga Forte Futebol, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião muito importante. O que está acontecendo, gente? O contrato de televisão, ele termina em 2024. E esse contrato, ele dá muita diferença de valor, quer dizer, seria vantagens acima do normal alguns clubes. Por que eles têm essas vantagens? Porque o Brasil dividiu o direito de televisão em 40, 30, 30. Mas por esses clubes assinarem, eles fizeram os contratos especiais de pay-per-view. O pay-per-view não prosperou, mas eles fizeram contratos com reajuste em GPM. Então, tem 4 clubes que têm um contrato com um mínimo garantido. E esses mínimos são valores astronômicos, que desequilibram o direito de televisão. O que a Liga Forte Futebol falou? Gente, 25 é um novo contrato. Não pode ter privilégio para ninguém. Vamos criar uma regra de 3,5, no máximo 4, do maior para o menor, e o resto a gente senta na mesa e resolve. E a Libra não aceitou. A gente sabe por quê. Ela veio com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull e Santos, que eram os times apadrinhados pelo presidente da Federação Paulista, mais o Flamengo. E depois levou outros clubes. Só que esses outros clubes já entenderam que a nossa tese é muito melhor do que a da Libra. Mas ninguém saiu ainda para o nosso lado. E aí nós recebemos uma pressão muito grande para mudar, mas não mudando os critérios. Se não mudar os critérios, não tem jeito. A Liga Forte Futebol, nós fizemos assim, 80% é da Série A, 15% é da B e 5% é da C. A Libra é 85% da A e 15% da B. Não tem para C. O critério de divisão já está pronto, os maiores ganham muito mais e os menores ganham muito menos. As distâncias. Então, por exemplo, se você pegar o que dá na Libra, o que dá na Liga Forte, às vezes um ou outro clube está mais ou menos igual, mas o que importa é a distância dele para o maior, porque senão você não equilibra o campeonato. A pergunta normal é o seguinte: quando que vai ter? O dia que os outros, e eu sei que vários da Libra acham a nossa tese melhor, sentem e falam assim: gente, vamos fazer uma coisa parecida com o mundo, vamos diminuir a distância do maior para o menor, o resto se acerta. É só esse o problema. Só que como nós recebemos muita pressão, nós acertamos com um fundo que vai nos dar o dinheiro, independente de ter a Liga dos 40. Mas não é o nosso objetivo. Entendeu? O nosso objetivo é que houvesse um entendimento, mas depende da mudança do critério. Então, tem o fundo oferecendo lá, tem o fundo oferecendo aqui. O pior caminho é 2 vendas de direitos separadas. Lógico que a lei do mandante nos protege e nós vamos ter muitos jogos importantes também do lado de cá, que os direitos têm valor. Fernandes. Presidente, até em cima dessa situação, já existe alguma conversa marcada, alguma previsão de encontro com os dirigentes que dominam a Libra? A gente sabe que hoje o presidente da Libra é o presidente de São Paulo, Júlio Casares. Existe algum tipo de conversa marcada com o presidente de São Paulo ou com outros presidentes que são desses clubes de São Paulo ou do próprio Flamengo para tentar fazer um consenso entre os clubes? Vamos lá, Fernandes. O que aconteceu é o seguinte: desde o dia que a Liga Forte Futebol foi montada,
Nós tivemos vários encontros com Casares, vários encontros com muitas pessoas de lá, e tudo que a gente combinou não prosperou, porque depende da vontade de alguns que não participaram da reunião e eles não deixaram evoluir. Depois disso, houve um hiato muito grande, nós tivemos que nos organizar, e a partir daí o que aconteceu? Aconteceu que os caminhos estão separados. Agora, nós fomos procurados veementemente pelo fundo essa semana, para a gente não assinar com outro fundo, que isso aí ia atrapalhar. Falou, gente, vamos discutir os critérios, a gente não assina. Não, critério. Então, gente, não adianta. O impasse é o critério, não é dinheiro. Eu estou disposto a abrir mão daqui e dali, desde que o critério seja, se é 50 igual, se é 45 igual, se é 30 por... Isso é uma bobagem, desde que você tenha o limite do maior para o menor. Você pega um clube igual o Flamengo, igual o Palmeiras, o direito de televisão dele, ele não chega a 30% da receita dele. No caso do América, passa de 60%. Tem clube que é quase 90%. Então, dá para abrir mão um pouco também para dividir e equilibrar o futebol brasileiro. Desse jeito que nós estamos indo, nós vamos virar Barcelona e Real Madrid aqui. Aí não tem mais jeito. Temos que entender isso. Tá certo? Você pega um valor de televisão com o pay-per-view desses clubes, ele chega a 250, 280 mil com direito do pay-per-view. Os outros não chegam a 80, 90. Então tá errado. Tá errado. Tem que resolver. Quando que vai resolver? Quando acabar o contrato em 24. Aí a Libra quer manter tudo isso para continuar. Tá errado. É lógico que os clubes estão enxergando isso. Não dá para ser do jeito que está sendo. Se você perguntar, você quer conversar? Adianta conversar com o Casares? Não. Precisa que todos estejam na mesa, senão não vai mudar. Com o Casares conversamos várias vezes, com o Thiago Escuro, agora com o Belintani, todos, e não vai resolver. Tem um impasse, a gente sabe onde é que está o impasse. Ale Oliveira. Boa tarde, Presi. É um prazer falar com você. Casa boa para fazer um churrasco aí, hein, meu? Opa, essa aí é. Vamos invadir lá, o Ursão. Pertinho da Band aqui, dá para ir a pé. Ô, Presi, você sabe que eu sou um cara que gosto da molecada, né? Garoto, maroto, travesso do jeito de amar. Faz de mim, sabe não? Querendo brincar, garoto. Dito isso, presidente, eu queria saber o que vocês vão fazer. É melhor que a Alcione. Muito marrom, maravilhosa. O que vocês vão fazer com a garotada? Essa garotada é boa, hein, presidente? Trabalho de base muito bem feito. Como é que vai ser? Porque o elenco já tá bom, mas é importante encaixar essa molecada aí, né? Olha, obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Gosto muito de você, te acompanho, me divirto também e acho que o futebol tem que ser levado do jeito que você leva, com menos agressividade e mais brincadeira. Infelizmente, não é assim que é levado no Brasil. O que acontece? Nós temos um planejamento para esses meninos todos. Que nós temos alguns atletas que nós entendemos mais prontos e que já estouraram idade. Então, nós renovamos o contrato do goleiro, ele já tem idade para profissional, nós vamos evoluí-lo, emprestar alguns goleiros e deixar evoluindo no plantel. Nós temos 2 atacantes de alto nível que esses imediatamente estão sendo incorporados ao profissional, que é o Adson e o Luan Campos, que eu considero os 2 melhores jogadores ofensivos. O Renato, o Breno, o Júlio, que são meninos ainda mais novos, estão treinando, o Matheus, o Henrique, estão treinando como profissional, mas eles ainda têm idade de júnior. Mas nós estamos fazendo a transição, participando de treinamento, recebemos uma proposta pelo Renato agora, não foi efetivada, que era para a Arábia, ele não quis ir, e também essas propostas da Arábia, elas são sempre complicadas e acabam que não se forma em cima da hora, e a gente quer fazer um negócio bem feito. Então, eu acho que imediatamente nós vamos estar no plantel com 3 ou 4 sendo aproveitados. Eu tenho conversado muito com o Mancini sobre isso e acho que o Adson e o Luan estão muito perto de serem aproveitados como profissionais. Então, dentro disso, queria falar para a torcida e para vocês que nós estamos de olho nessa meninada. Nós perdemos o Theo, porque o Theo já tinha idade de profissional e nós temos o Matheus Henrique na frente dele
nós ficamos com o percentual dele e deixamos ele seguir caminho. Então, acho que vai dar muito futuro isso aí. Tem o Arthur na seleção, que está muito valorizado, está chegando proposta nele, nós também estamos segurando, porque é jogador de alto nível. Eu vou caminhando para o final aqui, mas eu preciso muito rapidamente ter um programa de entrevista que não tenha tempo, porque eu tenho tanta coisa para te perguntar, então eu vou tentar fechar aqui com perguntas breves. A primeira delas, já que você falou em percentual, eu recebi uma informação semana passada que o Atlético Paranaense, de forma, eu não sei, você pode até me explicar melhor sobre isso, que de forma espontânea cedeu 15% do Vitor Roque ao América, pelo ótimo relacionamento que você tem com Petralha, com Alexandre Matos. E esse dinheiro aí, numa venda do Vitor Roque, pode chegar a ser mais, o América botar a mão em mais da metade do que aquilo que o América deve hoje, que é 80 milhões. Ou seja, o Vitor Roque pode ser a grande redenção financeira da temporada para o América, ô Salum? Eu tenho, assim, a gente colhe muito do que a gente fez na vida em termos de seriedade e tudo. Eu tenho uma amizade com o Petraglia que vai desde os anos 90, e quando ele foi comprar o jogador, ele me telefonou: Salum, estou depositando a multa, sei que esse jogador foi tirado à força do América, uma parte é sua, se você entender que o jogador vale e você quiser ficar com um percentual, eu vou abrir mão para você. E aí eu falei: senhor Petraglia, eu agradeço muito, o que você me liberar, eu deposito na conta do Atlético. E ele falou: Salum, um limite é 15%. Tudo bem. Quando ele pagou, nós desvencilhamos o dinheiro, imediatamente depositei o dinheiro na conta do Atlético, fizemos o contrato e nós temos 15% do jogador. A relação entre a América e o Atlético Paraná é assim. O dia ele me perguntou: Salum, posso comprar um pedaço de um jogador seu e tal? Lógico, Petraglia, nós estamos juntos, eu estou tranquilo. A gente faz e que os dois ganham, não tem problema nenhum. Esse é o nosso princípio por tudo que eu já fiz na história do futebol e as minhas relações. O América tem 15%, se for vendido e vai ser vendido, esse dinheiro vai ser aplicado nas coisas do América. Eu não estou muito preocupado com a dívida do América, não, porque ela é toda parcelada, toda organizada. Nós temos uma dívidazinha que incomoda de curto prazo e também não é um número muito expressivo. Nós abrimos mão de receita aí, de proposta mais baixa que poderia resolver nossa vida, porque nós não podemos fazer bobagem. Agora, é um valor expressivo e eu fico muito satisfeito de ter esse retorno Vitor Roque, porque todo mundo sabe a história, né? Ele saiu tirado da nossa base e esse retorno vai ser muito importante para nós. Importante, viu, Salum, você destacar tudo isso, porque as boas amizades, as amizades verdadeiras, aquelas sem articulação pelas costas, né? Não existe tapinha nas costas daqui e dali tentando articular para derrubar e tal. Muito legal isso que você falou aí do Petralha, da sua amizade sincera. Todo mundo sabe que o Petralha é um cara muito ácido, mas é um cara que defende os interesses do clube dele e tem sido uma figura muito importante para o que se transformou o Atlético Paranaense. E você sabe do respeito profundo que eu tenho por ti. E já adianto aqui, o América é gigantesco também, é modelo de gestão para o futebol mundial, muito por sua competência, mas principalmente pela conduta sua com os seus pares, de ser um cara que caminha paralelamente ao lado dos seus parceiros. Isso é muito legal, parabéns. Só para fechar, já que você falou de parceria, duas para fechar com você, duas em uma. Sobre a questão da sua relação com o Ronaldo e o contrato feito com o Cruzeiro para que o Cruzeiro jogue o restante da temporada no outro, eu gostaria de saber detalhes desse contato, como ele foi feito, os moldes, se há alguma multa rescisória, em descumprimento, etc., como é que isso funciona, e também sobre o seu relacionamento na questão da Liga com o próprio Ronaldo e com os 4 R's, por favor. Não, na verdade é o seguinte, vamos lá. A minha relação, no caso do Independência, foi toda com o Gabriel, né, que é o senhor do Cruzeiro. Por sinal, tivemos excelentes reuniões e a coisa vem caminhando bem em cima de tudo que nós conversamos. O contrato é bom para os dois lados, né? Tem uma participação em muitas receitas, eu tenho nas dele, ele tem nas minhas. Existe um mínimo de jogo definido e no caso de não jogar todos os jogos, tem um valor a ser completado, tem um valor de multa, mas foi um contrato assim,
que a gente pode seguir lado a lado sem ninguém achar que está perdendo, tá certo? É um jogo de ganha-ganha. Então ficou muito legal. É lógico que é um processo, nós temos que ver se ele vai dar certo no todo. Se der certo, eu tenho certeza que pode evoluir para uma grande parceria, podemos até aumentar o estádio se precisar. Essas coisas a gente tem que dar os passos corretos. Eu agradeço suas palavras em relação ao América, mas eu não posso deixar de enaltecer a equipe que trabalha comigo. Nós somos um grupo coeso e que o América é o que é por todos que passaram por lá, por todos que trabalham junto, deram boa parte das ações, mas eu tenho grandes companheiros comigo em tudo que a gente faz e eu não posso deixar de ressaltar isso, né? Nós conseguimos, eu e o Alencar, nesse caso agora de gestão, cada um cuida de um pedaço, o Alencar tem a vida dele que é mais complicada e eu controlo o dia a dia. Nós temos o Euler no futebol, nós temos o resto do conselho, então é uma equipe muito legal. Com relação a essas relações, eu falo o seguinte, nessas ligas, eu faço parte de todas as comissões de negociação. Então, eu tenho um grupo pequeno, reservado, com quem eu converso. No caso da negociação, sou eu, o Sérgio Coelho, o Alessandro do Inter, o Mário Bittencourt, o Júlio do Avaí e o Atlético Goianiense, que é o Adson. São 6 clubes que lideram as negociações. Nós colocamos 2 da B para dar uma equilibrada nisso. A minha relação com os R's, eu sou muito amigo, sempre fui amigo do Rubens, nós somos colega de turma, do Ricardo nem se fala, do Renato tenho relação profissional, tive com ele, e o Rafael, que é o filho do Rubens, também tem uma relação bem cordial. Mas, na verdade, com quem eu relaciono na Liga é com o Sérgio, que é meu amigo de muitos anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Tá certo? Com relação ao Ronaldo, eu tive várias vezes com ele, mas não tenho uma relação muito grande com o Ronaldo, tenho só admiração por tudo que o Ronaldo fez pelo futebol, mas a minha relação com ele é pequena. Ô Salum, eu já te falei isso algumas vezes e falo, e aqui é bom que a gente fala, aqui é no digital, é na tela da Band, isso vai para o mundo mesmo, você é o maior dirigente do futebol brasileiro, eu não falo, e eu não ganho nada com isso em ter vantagens com você, de receber informação primeiro do que outras pessoas, de ter entrevistas primeiro que outras pessoas. Nós temos uma relação muito transparente, então eu digo abertamente que você é o maior dirigente do futebol brasileiro e isso é fato. E o América é uma referência em gestão esportiva no país. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela conduta. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite aqui. Até uma próxima oportunidade, Salum. Eu estou sempre à disposição. Um abraço a todos da mesa. Obrigado pelos elogios, não mereço tanto, mas fico feliz em ouvir. Tá Melhor bom? do que tudo isso é você gostar do Barão Vermelho, do Frejá, que aí você já me ganha, porque eu amo o Frejá. Gosto muito. Aqui, eu vou em todos os shows do Frejá, sou fã de carteirinha. Viu? Eu vou pegar esse recorte e vou mandar lá no Instagram. Fala aí, Frejá, vem tocar no aniversário do homem, Frejá. Abraço, Salum, obrigado, parabéns a todos aí no América. Pessoal, eu já quero aproveitar... Tem que ter um mexanzinho, né? Para pagar a conta do salário da turma aqui, porque as oncinhas aqui se alimentam bem. Olha essas imagens aqui. Olha que espetáculo, maior complexo de lazer e turismo de Minas Gerais. Vem aí, o Aquabit tá quase no período de inauguração. Tá chegando o Carnaval Mineiro, você adora ir para uma praia, daqui a pouco você vai poder ir para essa praia que você tá vendo aí. Vai ser exatamente como tá na tela. E aí, meu irmão, tem cota para você ser isento de mensalidade por 50 anos. No Aquabit você pode hospedar. Você pode curtir toboáguas, brincadeiras radicais, uma área infantil espetacular, fora as outras atrações, e são várias brincadeiras, tem mágicos, tem shows, e tudo isso você vai aproveitar com a cota da folia, porque a gente vai te oferecer uma grande oportunidade com 35% de desconto na compra à vista. E você pode parcelar em até 6 vezes, então. Mande mensagem agora no WhatsApp. 31 é o código 994068018. 31 é o código 994068018. E se quiser conhecer o empreendimento, atenção, sem compromisso, pode também. Você quer ir lá conhecer? Você está achando que aqui a gente fica só de lero-lero. Vai lá conhecer. É só chamar naquele número lá, ó, 994068018. Agende uma visita com um de nossos consultores e vá conhecer isso que eu conto para vocês aqui, ó, há meses. Aquabit, maior complexo de lazer e turismo do estado de Minas Gerais e dos maiores do Brasil. Vou ali ligar pro Aquabit e volto já, é rapidinho.
pessoal, estamos de volta aqui no intervalo do Donos da Bola. E mande aí sua mensagem, o que você está achando do Cruzeiro, do Atlético, do América. Vamos ver aqui, ó, o Eduardo Oliveira, ele é lá da Bahia. Ele mandou o seguinte: sou cruzeirense, mas do Hulk eu gosto de graça. Realmente, né, ele é um jogador diferenciado, assim, que são poucos jogadores que a gente transcende o clubismo, né? Boa tarde, galera. Eduardo aqui. Eu assisto o programa todos os dias. Mando um alô pro pessoal de Pouso Alegre aí. Pouso Alegre sempre presente com a gente, né? Aqui nas nossas lives. Tem também, aqui, ó, o João Pedro, falando um pouquinho de Cruzeiro. Ele falou, ó, mesmo na bronca com o Cruzeiro, nós torcedores estamos confiantes de uma vitória no Clássico. Realmente, né? Até porque clássico é clássico e nessas horas o favoritismo fica de lado e qualquer um pode ganhar. Ô André, a gente consegue ir lá no estúdio? Eu tenho um comentáriozinho pro Everton e uma pergunta. Fala, HG, beleza? Eu tô sem som da Paulinha aqui, gente. Tá baixo. Oi, Paulinha. Oi, tá ouvindo? Agora sim, Aê. chegou. HG, primeiro eu tenho um recadinho aqui para você muito bacana do Robson. Ele é lá de Bom Jesus de Taboapuana, no Rio de Janeiro. Divisa com o Espírito Santo. Ele falou o seguinte: assim que termina o jogo aberto, sempre mudo para a Band Minas, porque sou seu fã. Com você não tem mimimi. Obrigado. Como é mesmo o nome dele, Paulinha? Desculpa. Robson Martins. Robson, Deus te abençoe, cara. Obrigado. E quando vem do Rio de Janeiro, eu recebo com muito carinho, que é a terra da minha saudosa mãe, Dona Santinha. Então, eu fico mais feliz ainda. E muito obrigado pelo carinho, de coração mesmo, cara. Toma porrada de um lado, mas é abraçado do outro, é isso que vale. Obrigado, de coração. E a gente tem uma perguntinha aqui do Lauro Soares. Ele falou o seguinte: o Cudê, ele já achou o time titular ideal dele? E aí tem uma outra perguntinha também para o Elton. Perguntou qual que seria o seu time ideal? Ô, Elton, então você responde as duas. O meu time ideal hoje que começou do ontem? Atlético... Hã? O que começou ontem? Que começou ontem. Eu também tô com você. O que começou ontem. Quando o Zaratio voltar, ele brigaria por posição com o Pedrinho. Seria basicamente aquele time que jogou ontem mesmo ali. Então o Pedrinho teria dois concorrentes, né? O Igor Gomes e o Zaratio. Sim, mas com o Zaratio um passo à frente. Sim. O Zaratio titular. Né? O Zaratio voltando é o Zaratio titular. São características que são muito próximas, né? Do Pedrinho e do Zaratio. Não. O Pedrinho até tá me surpreendendo, igual a linha do que o Valor falou. Mas eu não tiro o Pedrinho do time hoje, não. Então, o Zaratio vai ter que lutar pelo seu espaço, mas a gente sabe que a preferência é pelo Zaratio. Ou não? Eu hoje não teria. Hoje eu prefiro o Pedrinho ao Zaratio. E assim, pelo que o Zaratio apresentou no ano passado, 2022. Sim. Então, entre 2022 o Zaratio e esse início de temporada do Pedrinho, eu vou de Pedrinho sem pensar duas vezes. É isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Bom, vamos voltar lá para a tela da Band, que o programa já está voltando. Atenção, estamos de volta, donos da bola. Ontem eu recebi uma mensagem muito legal no Twitter de um telespectador nosso falando, pô, que legal, vocês viraram uma referência mesmo em informações e tal, né? Os outros canais aí, o pessoal fica ligado, uns vão lá, apostam, dão crédito, os outros fingem que não e tal, aí depois vão lá, dão a informação, mas tá tudo bem. Importante é que nós temos aqui um fenômeno da informação, que é Thiago Fernandes, que vai agora, inclusive, atualizar a situação do Pedrinho do Atlético. E são boas notícias, Thiagão? Boas notícias. Jogou bem ontem. Do Galo. Jogou bem. Eu acho um bom jogador, hein, HG? Boas notícias para o torcedor do Galo. As conversas entre Atlético e Shakhtar estão bem adiantadas para que o Pedrinho tenha uma renovação do empréstimo até dezembro de 2023. O Atlético trabalha isso. O Pedrinho já disse ao Shakhtar que gostaria de ficar. O Shakhtar entendeu a situação e deve acontecer essa renovação do empréstimo do jogador. E existe uma possibilidade para que depois disso o Atlético tente a contratação em definitivo do atleta. O Atlético é muito cauteloso em relação a essa situação. Por quê? Porque o Shakhtar inicialmente pedia 18 milhões de euros, o que dá mais ou menos 100 milhões de reais. E o Atlético não pagará 18 milhões de euros pela contratação do Pedrinho. É um valor muito alto para os padrões do clube, mesmo após a transformação em SAF. Mas existe esse interesse do clube e para que no futuro o Atlético possa tentar a contratação em definitivo do jogador, e isso já é conversado desde já. Tô com você, acho um bom jogador, acho que ainda pode
servirem muito bem ao Atlético. Daqui a pouco a gente fala de um atacante que o Cruzeiro estaria interessado, mas eu vou falar de Planalto Tintas, que eu vou pintar sua vida com muito mais cor. Atenção, atenção! Você tem mais cor e onde for tem mais cor mesmo com a Planalto Tintas, e essas cores transformam ambientes, iluminam realmente os ambientes, trazem bem-estar. Então escolha entre as mais de 2.000 cores das tintas Coral na Planalto Tintas, meu amigo, e leve alegria aí para sua casa, para o seu dia a dia. Isso é garantia Coral mesmo, porque se a cor e o acabamento não ficarem do jeito que você sonhou, a Coral troca a tinta para você. É isso mesmo. Troca a tinta para você, porque certeza, certeza mesmo, só Coral na Planalto Tintas. Planalto Tintas é a maior revendedora das tintas Coral do estado de Minas Gerais. Isso é papo de vendedor, na verdade. E lá você negocia com o dono. Então acesse planaltotintas.com.br, planaltotintasmg.com.br, tá aqui, ó, planaltotintasmg.com.br, e escolha as mais de 40 ou os mais de 40 endereços para você comprar e as mais de 2.000 cores. Peça um orçamento pelo WhatsApp. Olha o WhatsApp aqui embaixo, aqui, ó, 999444295. 999444295. Mais uma vez, 999444295. planaltotintasmg.com.br. E ó, atenção, porque tem atacante que o Cruzeiro tá de olho. Quem é ele, Thiagão? O Cruzeiro ainda tá atrás de mais um jogador que pode jogar pelos lados do campo, e um nome que agrada é o do Wellington Silva. Hoje ele tá sem clube, ele defendia o Gamba Osaka do Japão, mas ele tem passagem pelo Fluminense, foi revelado inclusive pelo clube, jogou pelo Arsenal da Inglaterra e também pelo Internacional. É um nome que agrada a diretoria do Cruzeiro e está sendo avaliado a possibilidade de investimento nesse atleta. Ainda não foi apresentada uma proposta, mas existe sim o interesse e avaliação do Cruzeiro em relação a esse atacante de 30 anos e que neste momento está sem clube, ou seja, poderia chegar de forma gratuita à Toca da Raposa. Valor! É um jogador muito rápido, de muita velocidade, mas que assim, eu não consigo lembrar de uma temporada que o Wellington Silva tenha feito e tenha sido mais sólido. Ele também, ao longo disso aí, ele conviveu com algumas contusões, mas pode ser que aconteça, né? Digamos, só assim, ele tem aquela tem uma propaganda que dizia o seguinte: potência não é nada sem controle, né? Olha! Então, que é isso? Ele tem muita velocidade, mas só isso não basta, eu acho. Ele tem um driblinho, né? Tem um driblinho gostoso. Sim, um contra um e tal, mas... Então, mas qual Você prefere um contra um ou 5 contra um ali? Um contra um. Qual o Wellington que a gente está falando, né? Qual o Wellington que vai chegar aqui? Qual o Wellington que vai chegar aqui, né? Essa é a minha preocupação, de ser um novo Wellington Nem, que chegou aqui e não fez nada. E o Cruzeiro tentou contratar um volante aí, que é o Gabriel Neves, mas o São Paulo não liberou, Thiago. O Cruzeiro foi à porta do São Paulo e perguntou qual era a situação do Gabriel Neves, jogador que foi contratado em definitivo pelo São Paulo em dezembro do ano passado. São Paulo pagou 8 milhões de reais pela contratação desse jogador. E a ideia do Cruzeiro era buscá-lo em definitivo. O São Paulo não aceita liberá-lo nesse momento. A diretoria confia no atleta, não à toa, pagou 8 milhões de reais pela aquisição dele. E nesse momento foi negada o empréstimo ou venda ao Cruzeiro. Outro clube que tentou também foi o Vasco, mas o São Paulo acabou negando essa saída do jogador. O São Paulo está confiante que vai liberar mais estrangeiro para jogar, porque ele tem 8 lá. 8, isso. Só troca de roupa 5. Exato. 3 caras ficam de fora. Então eles estão confiantes que vai liberar mais estrangeiro, porque senão não tem sentido. Talvez o São Paulo tenha alguma informação privilegiada sobre isso que ninguém mais tem. Prepare sua torcida, porque essa semana tem desfile. Atenção, atenção, de prêmios do Minascap especial de Carnaval. Mais de R$500 mil em prêmios. Tem uma viagem com acompanhante, olha só, para Salvador, em Viva Salvador. 2 Fiat Toro, uma Hilux e mais 20 prêmios de R$2.000 no Giraminas. Então, meu amigo, tem viagem, tem carros e tem prêmios para você. Compre nas mãos dos revendedores, compre pelo minascap.com.br, compre pelo aplicativo, compre, você tem que comprar nos postos de venda, enfim, é Minascap, se ajuda a pai e seu coração bate muito mais forte. Viva o Minascap, no minascap.com você compra também. Estamos caminhando aqui para o final, obrigado pela audiência, amanhã a gente está de volta, amanhã que dia mesmo? É sexta-feira. Amanhã é o último decreto, né? Amanhã é o último de verdade, você vai dar razão pro Escoralico, tira folga amanhã que o bicho vai pegar. Não, não faz isso não. Não, amanhã tá pesado. Não, pesado não. Amanhã tá pesado pra mim. Aqui não dá eu olhei e falei assim, Malu, dá mais motivo, não.
Dá mais motivo, aquela pessoa lá vai tomar cutucada. Eita, pô. Olha aqui, Elton Novaes. Obrigado, Eltinho. Obrigado, Thiago. Obrigado, Baluzão. Obrigado a você de casa, você também do YouTube. Obrigado pela grande audiência no YouTube também. Os cortes do programa e também tudo estará no youtube.com/TV Band Minas. Um abraço!